Bom, até aqui nós temos falado sobre a sola, nada mais é do que um resumo lá das 95 teses de Lutero, de um chamado à igreja para voltar à sua essência. Até aqui nós vimos que somente a palavra de Deus, somente a Escritura, ela tem autoridade sobre a vida do cristão. Tá? Então você deve estar se perguntando aí, então, pastor, quer dizer que a igreja, os líderes da igreja, eles não têm autoridade na vida espiritual do crente? Exatamente. Eles não têm autoridade a não ser que eles estejam embaixo, submissos à palavra de Deus. Tá? A disciplina, a exortação, ela é bíblica, mas tem que ser baseado em algo que venha da palavra de Deus, e não da cabeça do homem, ou não da cabeça da igreja, ok? Nós vimos também que a salvação ela é apenas por um caminho, que se chama Jesus Cristo. Não há um outro caminho, não há um outro Salvador. A salvação exclusivamente através de Jesus Cristo. Semana passada nós vimos que a salvação é uma graça de Deus. Foi nos dado, foi nos derramado ali na cruz. Então ela não pode ser comercializada, ela não pode ser vendida. Tá? Então a graça de Deus foi que nos salvou. Não há mérito do homem nessa salvação, não é um prêmio que o homem ganha, não é. Então o mérito todo é de Jesus Cristo. Amém? Hoje nós vamos ver sobre sola fide, ou seja, somente a fé. O instrumento da salvação, que nos conecta com essa salvação, é exclusivamente a fé. E a fé, como nós vimos semana passada, quando nós estamos falando sobre a graça, a fé nada mais é do que os nossos braços estendidos, dizendo a Jesus Cristo, sem ti nada nós podemos fazer. Então a fé é o único instrumento que nos aproxima de Deus. Alguns temas eu já falei aqui na igreja, eu tenho fresco na minha mente aqui que nós falamos recentemente sobre fé. Então eu vou tentar não ser repetitivo. Eu falei algum tempo atrás sobre a fé verdadeira. Então nós vivemos num mundo, num país, no Brasil, onde o brasileiro é conhecido por ter fé. O brasileiro tem muita fé. Até é demais. Só que a fé do brasileiro ela é depositada e conectada a coisas materiais, ou a pessoas, ou até mesmo a conquistas. Então, por exemplo, o jogo, quando a pessoa vai jogar, como é que é conhecido o jogo no Brasil? A fezinha. Eu vou lá fazer uma fezinha. Então, para muitos, o fato delas depositarem uma fé, e eu não chamo isso de fé, mas as pessoas chamam isso de fé, para mim nada mais é do que um positivismo. Elas depositam uma fé naquele jogo e elas têm uma esperança de que se elas tiverem fé, elas vão ganhar, elas vão ser vitoriosas. A gente vê muita fé, por exemplo, num jogo de futebol. É padrão. Todo time de futebol, de qualquer outro esporte, mas o futebol é muito presente, ainda mais no Brasil. Todo jogo, antes de começar o jogo, as duas equipes se reúnem, cada uma, Eles fazem um bolinho ali e eles falam o Pai Nosso e Ave Maria. Entendeu? E os dois têm fé que vão ganhar o jogo. Aí quando um ganha, você pode ver nas entrevistas, o jogador vai dizer, não, nós ganhamos porque nós tivemos fé. Ué, e o outro time? Aí o outro time vai usar do outro argumento. Não foi da vontade de Deus. É meio complicado isso aí. Então, nós vemos num mundo que as pessoas têm muita fé. Mas a fé que as pessoas têm não é garantia nenhuma que elas terão aquilo que elas desejam. E a fé desse mundo ela é uma fé muito conectada ao desejo e à vontade do próprio homem. Não, se você tiver fé, você vai ter sucesso. A gente está vivendo um mundo aí, agora deu uma baixada, um mundo muito dessa ideia do coach, do homem
poder fazer todas as coisas, mas a pandemia veio e mostrou para nós que nós não podemos muita coisa. E tem coisas que não adianta o que nós venhamos a fazer, nós não vamos poder fazer, não vamos ter garantia nenhuma de sucesso. Então, não é o nosso tema hoje falar sobre aonde as pessoas depositam a sua fé de uma maneira mais direta, nem os exemplos que eu dei. É só para você ter um contexto de entender que a fé ela é muito subjetiva nos nossos dias. Tá? Só que a fé que nós temos, que nós cremos, a fé ela tem um significado, né, de crer, de confiança, de entregar a Deus aquilo que nós não podemos. E a fé que nós vamos falar hoje aqui é uma fé ligada e conectada à salvação. Tá? Nós temos a fé também conectada a uma segurança na vida também. Não vai ser o nosso ponto hoje. Nosso ponto hoje é a fé que salva. Então nós vivemos num mundo onde nós temos muitas ideias do que é fé, a fé sendo depositada em vários objetos e várias pessoas, até mesmo com relação à salvação, mas a maioria dessa fé, ela não é uma fé verdadeira, porque não tem garantia nenhuma de que isso irá acontecer. Então, biblicamente, usando a autoridade da palavra de Deus, eu quero hoje apresentar a fé que salva, a fé que é verdadeira, a fé que você pode confiar, a fé que é um instrumento de salvação. Porém, o segredo não é o tamanho da fé que você tem, mas em quem você deposita a sua fé. Eu gosto muito de um exemplo de um pastor que eu ouvi, ele dá o exemplo da fé com relação a uma torneira. Muitos se gabam de terem uma fé grande e poderosa. Mas no final, essa fé está conectada a pessoas que não são capazes de corresponder a essa fé, ou a bens, a coisas materiais. Então, de nada adianta se você tem uma torneira de ouro e ela não estiver conectada a lugar nenhum. Agora, se você tiver uma torneirinha de plástico, dessa pretinha que a gente está acostumado a ter em casa, mas ela estiver conectada a uma fonte de água, ela vai exercer muito mais do que uma torneira de ouro conectada a nada. Então, o segredo da fé não é o tamanho da sua fé, é em quem você tem fé. Qual é a conexão dessa fé? E nós cremos, né? Eu creio que a fé verdadeira é aquela fé que está conectada em Jesus Cristo. E esse vai ser o nosso tema. E eu queria começar dando um pouco do contexto histórico ali, porque na época da Reforma, há 506, 507 anos atrás, o tema-chave da Reforma foi a fé. Havia uma pergunta que estava em ebulição na igreja, era o centro da discussão da igreja, que era como a pessoa era salva. Então essa era uma pergunta que estava no palco das discussões da igreja da época. Como que uma pessoa pode ser salva? E baseado, carregando junto nessa pergunta, tinha outra pergunta que era salvo do quê? E se nós formos comparar, hoje em dia essa pergunta está bem longe. Tem outras coisas que estão na mente da igreja hoje, no palco das discussões da igreja. Muito menos com relação salvo do quê. Então, o ser humano ele tem uma tendência a se preocupar muito mais com os relacionamentos no mundo do que o seu relacionamento com Deus. Mas naquela época da Reforma, as pessoas estavam preocupadas, a igreja estava preocupada. Como nós podemos ser salvos? E para te lembrar, a igreja ela era uma só. Nós começamos a ver a história da igreja em Atos, termina Atos, vem várias eras. A história da igreja é catalogada por eras.
E a igreja ela era conhecida como uma só, Igreja Católica Apostólica. E depois ela ganhou o romano aí no jogo. Era uma igreja só. Aí quando Lutero crava na porta da igreja as 95 teses, ele queria discutir com os líderes da igreja o destino que a igreja estava tomando. Ele estava, olha, tem muita coisa errada. Não só Lutero foi o ápice. Mas muitos reformadores estavam querendo reformar a igreja, trazer a igreja para uma essência. Tinha muita coisa errada na questão da igreja. E uma das coisas que foi o X da questão foi a fé. A igreja, e quando eu for falar, eu vou falar muito aqui agora sobre a igreja romana, tá? Católica romana. Então, baseado nas práticas da igreja daquela época, eu creio que muitas das práticas é a mesma ainda hoje. E eu quero que você veja essas práticas não como exclusivo da igreja romana, mas é um princípio que nós temos em várias religiões hoje, igrejas e também evangélicas, que distorcem esses mesmos princípios, mas de maneiras diferentes. A igreja romana, ela cria na fé, ela cria na graça e ela cria em Jesus. Só que tinha um mais aí. Por isso que sola é somente a fé, somente a graça e somente Cristo. Na igreja romana era a fé mais as obras, a graça mais o mérito, Jesus Cristo mais uma vida de retidão perfeita. Então, para a igreja de Roma, que era uma igreja só, não existia esse monte de denominação que nós temos hoje, para responder essa resposta de como você deveria ser salvo, você teria que ter as suas contas, a sua vida purificada diante de Deus. Isso é unânime. Entendeu? Nós precisamos buscar o que nós chamamos de justificação. Ser justificado perante Deus. E para a igreja de Roma, essa justificação, eu vou apresentar a justificação baseada na igreja de Roma e depois na justificação baseada na palavra de Deus, beleza? Vai ser isso. Para Roma, a justificação se iniciava pelo primeiro sacramento, que era o quê? O batismo. Então a pessoa, quando ela era batizada, a nenezinha mesmo ali, ela entrava, ela era imersa na graça, uma graça que era chamada de graça justificadora. Então a igreja romana, ela tem vários sacramentos. Você não sabe que sacramento? Para a igreja romana, sacramento é um meio por onde você é justificado perante Deus. Você vai ter outras igrejas protestantes que vão usar do termo sacramento também, mas não para obter uma justificação diante de Deus, mas sim como um meio de graça. Por exemplo, ceia e batismo, como se Deus, o Espírito Santo, na ceia e no batismo, ele age de uma forma diferente, espiritual, nesses momentos. Ok? Isso aí não tem problema. O problema é quando você vê os sacramentos como um meio de salvação. Ok? E aí, então, começa a busca pela salvação para a igreja romana era através do batismo, onde a pessoa era imersa ali, Ela tinha uma imersão ali, era como se o sopro de uma graça justificadora tomasse conta da pessoa. Então a pessoa entrava num estado de justificação. Ou seja, a pessoa está salva. Ela foi batizada, a pessoa está salva. E esse batismo ele tinha que ser eu não entendi muito isso, com o consentimento e a cooperação da pessoa. Eu não entendi muito bem isso porque geralmente é criança, Então, mas tudo bem. Aí a pessoa está num estado de justificação. De repente, a pessoa ela pode perder esse estado de justificação se ela cometesse um pecado que era considerado um pecado mortal. Então, para a igreja romana, há pecados que são mortais, são piores do que os outros pecados. Tá? E esse pecado ele é capaz de matar essa graça justificadora que te salvou, que habita em você. Então, eu deixei aqui uma listinha de alguns, não peguei todos os pecados considerados mortais.
blasfêmia, matar, suicídio, aborto. Por isso que no suicídio, eu nunca vi um padre, por exemplo, fazer uma missa de suicídio. Roubo, mas tinha que ser muito. Eu também não sei qual é que é a média. Caluniar, mas fazer uma calúnia grave. Então, uma calúnia pequena não tem problema. Maus pensamentos ligados principalmente à fidelidade do casamento. E esse aqui eu anotei também que eu achei muito interessante. Faltar à missa de domingo sem ser uma falta grave. Então o que acontecia? Se você cometesse um pecado mortal, você perdia essa graça. Então você tinha que partir para um segundo sacramento, que são as penitências. Tá? O que acontece nas penitências? Você vai até um confessionário, você vai até um padre. Ali o padre ele te absolve dos teus pecados, ele faz com você ali uma oração de arrependimento. E aqui é importante destacar que não é porque o padre ele tem poder para perdoar. Aqui que tem uma coisa muito interessante que eu quero que você preste atenção. Porque a igreja, num certo momento dela, principalmente quando ela começou com a história dos papados, ela crê que o Papa é um segmento da autoridade apostólica, como se fosse o segmento de Pedro. Então, como se eles tivessem autoridade, as chaves do céu. Literalmente isso. Então, a Igreja Católica ela tem poder para atar e desatar pecados. Então, o padre, fazendo uso da autoridade da Igreja, entendeu? Ele absolve ou não os pecados ali das pessoas, principalmente os pecados mortais. Mas isso não basta. Você fazer a oração de arrependimento, você tem que fazer o que era chamado de obras de satisfação. Então, que ao você fazer essas obras de satisfação, era acreditado a você mérito. Então, existiam obras pequenas, desde você fazer tantos Pai Nossos ou tantas Aves Marias, doação de esmolas, doação de igreja, doação para a igreja. Nessa época da Reforma, Roma precisava construir a Basílica de São Pedro. Então, eles mandavam vários líderes religiosos indo nas vilas, nas aldeias, vendendo indulgências. O que eram as indulgências? Indulgências eram um perdão dado pelo Papa para o perdão dos pecados mortais. Entendeu? Só que tinha um porém aí, a pessoa tinha que estar em estado de arrependimento. Só que isso era esquecido na hora. O negócio era juntar verba para fazer com que a capela lá, né, chamar de capela é pouco, né? Aquela imensa igreja fosse construída. E aqui nós temos alguns problemas. Uma das coisas que os reformadores lutaram é porque a igreja chamou para si a autoridade. Então, a igreja não seguia só a palavra de Deus. A igreja ela tinha poder e autoridade igual ou até mesmo superior à palavra de Deus. O Papa, então, ele tem uma autoridade superior à palavra de Deus. Se um Papa hoje quiser modificar alguma coisa na Bíblia, saiba você que ele pode fazer isso. E os fiéis vão atrás. Por quê? Por isso que eu disse para você, é um princípio, não está ligado só à igreja. Você tem que tomar muito cuidado quem você segue, como você crê. Por isso que é importante a palavra de Deus. Foi dado por Deus. Isso aqui é a palavra de Deus revelada a nós, para que você não se desvie do caminho, não se desvie da verdade. Se a autoridade deixa de ser o que Deus revelou a nós, como que você vai saber que aquilo que homens estão dizendo e que a igreja está dizendo é verdade ou não? Como é que você vai dizer que aquilo ali é verdade ou não? Olhando na palavra de Deus. A palavra de Deus é um guia para nós. Então, essas indulgências, o foco dessas indulgências era o perdão dos pecados. A maior parte das indulgências era para a pessoa ter
voltar a um estado de justificação diante de Deus, restaurar o estado de justificação. Só que o que acontecia? Grande parte das pessoas, você acha que alcançava essa perfeição ou não? Não. Você consegue ser reto e perfeito diante de Deus? Não. Então, se você não conseguisse estar num estado perfeito, que eram poucas pessoas que tinham isso, se você não alcançasse essa justificação necessária, ou até mesmo de um excesso de graça, você caía num lugar chamado purgatório. O purgatório é o lugar que as pessoas que não estavam totalmente perfeitas iam depois da morte para serem purificadas. Então, quando a indulgência era vendida, você podia comprar uma indulgência que você já sabia assim, olha, eu não vou conseguir absolvição pelos meus pecados. Não vai dar. Então, quer saber de uma coisa? Eu vou comprar uma indulgência que eu já vou garantir a minha passagem para o céu. Ou as pessoas compravam indulgências pelas pessoas que já tinham morrido, entes queridos que tinham morrido e não estavam puras, perfeitas. Então tinha uma frase que Testel, que era um dos que vendiam as indulgências, que eles era até um dingo da época, que eles falavam, cada moeda que caía no gasofilaço, o gasofilaço é o que a gente recolhe oferta e diz, cada moeda que caía ali, uma alma saía do céu. Isso era um dingo da época. E outra forma de você alcançar a salvação era através do último sacramento, que era chamado de extrema unção. Tá? Então, agora esse nome mudou, mas a pessoa estava ali quase morrendo. Não sei se você já viu em filme antigo, geralmente mostra esse tipo de cena. A pessoa está morrendo ali, ela grita por um padre. Aí o padre vai lá e faz uma extrema unção, que nada mais é do que um sacramento que coloca a pessoa num estado de justificação diante de Deus. E a pessoa acabava, então, tendo a oportunidade para o céu. A gente vê muito em filme de rei. Tá? A pessoa está ali. E a base bíblica que eles utilizam para isso, não vou nem entrar muito nisso, mas é o texto de Tiago lá, que é a oração pelos enfermos. Mas não está falando ali de salvação. Tá bom? Então, dificilmente alguém conseguia morrer de maneira pura ou perfeita para ir para o céu. Então, existiam essas formas, existem outros sacramentos, estou focando nesse. Mas da onde que o Papa e a Igreja tirava essa autoridade? Foi criado um tesouro de mérito. Eu já falei isso para vocês aqui na igreja. O tesouro de mérito era um depósito ético ou moral, que ali tinham os méritos, inclusive os méritos de Jesus Cristo, da Sagrada Família, ou seja, José, Maria, e dos santos da igreja. Então, quando a pessoa, e também uma pessoa que tivesse uma vida muito reta, e cooperasse, né, ela fosse acumulando mérito, esse mérito que excedia o que era, não sei como é que eles fazem esse cálculo, mas excedia essa pureza diante de Deus, e todos esses créditos vão para esse tesouro de mérito. Então, a pessoa, santos que são canonizados, pessoas que foram muito boas, que são consideradas santas, perfeitas, elas vão ganhando bônus, crédito extra. Aí vai tudo para esse tesouro. E aí ali o Papa ele vai administrando. Então, quando ele vende uma indulgência, ele tira o crédito do perdão desse tesouro de mérito e dá para essa pessoa. Vocês entenderam como é que funciona? É tipo uma poupança, tipo um crédito. Entendeu? Então, Lutero e os reformadores estavam brigando com isso, porque a igreja estava tirando o foco e colocando coisa a mais. Era sempre Jesus e mais alguma coisa. Fé e mais alguma coisa. Graça e mais alguma coisa. Tem uma citação aqui que eu marquei só uma de Lutero, que até na hora, Lutero ele era um cara era muito explosivo, assim, então as falas fortes dele, ele era muito irônico nas suas falas. Tem uma frase que ele fala assim: se a igreja tivesse alguma graça em algum coração, ela esvaziaria o tesouro de mérito para se certificar que todos estão fora de lá e dentro do céu. Então, bom, já que tem um poder, se existe mesmo tesouro de mérito, então pega esse troço aí, ó,
e derrama para todo mundo, tira todo mundo desse tal purgatório, desse esquema todo. Então, meus irmãos, o grande X da questão, o conceito que eu quero que você entenda aqui, é que nós temos que cuidar, tanto nós quanto nós como igreja, ou nós como cristãos, para não colocar Jesus em mais alguma coisa. Então isso, como eu falei, é um conceito que não é um problema que só da igreja lá romana, é um problema que eu sei que ainda perdura nos dias de hoje, só que não é exclusividade de uma igreja católica. Todas as outras igrejas utilizam desse esquema Jesus e mais alguma coisa. Entendeu? Se tu for pegar uma igreja evangélica hoje que distorce a palavra de Deus, ela vai fazer uso disso. É Jesus e mais alguma coisa. Não é somente Jesus, não é somente a fé. É mais alguma coisa. E aí eu te pergunto, toda essa forma que eu falei aqui de buscar justificação está na palavra de Deus? Não. Não tem texto, não tem base bíblica nenhuma. Porque a igreja simplesmente usurpou uma autoridade que não era dela. E lhe permitiu criar as suas próprias regras. Entendeu? É assim que funciona. Eu separei aqui alguns textos para te mostrar como que a fé é tratada na palavra de Deus. A Julinha vai passando para nós aí. Eu separei vários aqui. Eu poderia ter separado muito mais, mas eu separei alguns aqui. E no final eu vou gastar um tempinho a mais em dois lá. Mateus 9, 22. E Jesus, voltando-se, vendo-a, disse: tem ânimo, filha, a tua fé a salvou. Imediatamente a mulher ficou sã. Aqui nós vemos a salvação ligada exclusivamente à fé. E nada mais. João 7, 38, 39, Jesus está dizendo ali: quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Quem crer em mim, no seu interior fluirão rios de água viva. Indo ao Espírito, que mais tarde receberiam que nele crescem. Ou seja, o Espírito Santo que habita o coração daqueles que creem em Jesus. Até então o Espírito ainda não tinha sido dado, pois Jesus ainda não tinha sido glorificado, não tinha subido aos céus. Por isso que Jesus diz: convém que eu vá, para que o Espírito Santo venha. Tá bom? É importante destacar o seguinte: se você não tem a Bíblia como autoridade da sua vida, isso aqui não vai fazer muito sentido. Tudo começa lá quando a gente falou sobre a palavra de Deus, a Escritura como autoridade para a nossa vida. Eu creio que a salvação e a justificação, você ser salvo, ter uma vida eterna, eu creio que a palavra de Deus revela tudo isso, dessa forma que só ela traz isso. Agora, se você crê que há outros caminhos, há outra fonte de salvação, isso aqui não vai fazer sentido. Porque daí você vai ter que trazer outros materiais para a sua vida. Então, Romanos 13, 28, tem vários textos de Romanos. Até se você quer entender de justificação e de salvação, leia Romanos, Efésios e Gálatas. Paulo destrincha tudo ali. E o João também é muito bom para isso. Pois sustentamos que o homem é justificado pela fé, olha só, independente da obediência à lei. Então, independente se o homem vai ser perfeito no cumprimento da lei, que nós já sabemos que não é possível isso, e independente das obras, o homem ele é justificado, ou seja, ele é considerado puro diante de Deus, salvo, exclusivamente pela fé. Romanos 4, do 1 ao 5, vai dizer assim: do ponto de vista humano, Abraão foi o fundador de nossa nação. O que descobriu ele? Se suas boas obras o tivessem tornado justo, ele teria motivo para se vangloriar, mas não perante Deus. Pois as Escrituras dizem: Abraão creu em Deus, e assim foi considerado justo. Somente a fé, nada mais.
O salário daquele que trabalha não é um presente, mas um direito. Contudo, ninguém é considerado justo com base no seu trabalho. Não são as boas obras que você faz, não é o cumprimento da lei que te declara justo diante de Deus, mas sim por meio de sua fé em Deus, que declara justos os pecadores. A fé é o único instrumento que nos conecta a Deus, segundo a palavra dele mesmo. Seguindo ali, é o mesmo, 6, vai dizer assim: assim também Davi declara: bem-aventurado o homem a quem Deus imputa justiça sem as obras, dizendo: bem-aventurado aqueles cujas maldades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa o pecado. De novo, somente a justiça de Deus, não há obras. Porque como, Romanos 5,19, porque como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Quando nós falamos ali do solo Cristo, nós vimos que nós somos salvos pela vida de Jesus, a vida reta de obediência e cumprimento da lei. Jesus veio e cumpriu, em todo o tempo que ele esteve entre nós, ele cumpriu a lei. Ele foi perfeito no cumprimento da lei. E também nós somos declarados justos pela sua morte e ressurreição ali na cruz. Então nós herdamos o pecado por causa da desobediência de Adão. Mas nós somos declarados justos e salvos pela obediência de Jesus. Romanos 5,19 está dizendo isso. Gálatas é interessante, que é o único livro que Paulo não se apresenta. Se você pegar e ler Gálatas, você vai ver que no início de Gálatas, Paulo ele não se apresenta. Geralmente, Paulo ele se apresenta: a graça e paz, irmãos. Paulo escreve com tanta urgência o livro de Gálatas que ele já chega de voadora. A igreja estava... Sabe qual era o esquema de Gálatas que Paulo vai rebater? Que Gálatas estava seguindo, segundo ele, um evangelho diferente. Porque eles estavam colocando Jesus e algo a mais. Gálatas 2,6 vai dizer assim: sabemos que ninguém é justificado pela prática da lei, mas mediante a fé em Jesus Cristo. Assim nós também cremos em Jesus Cristo para sermos justificados pela fé em Cristo e não pela prática da lei, porque pela prática da lei ninguém será justificado. Então aquela pergunta que a igreja tanto fazia naquela época era simples. Efésios 2, 8, 9. Pois vocês são salvos pela graça por meio da fé. E isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Mais uma vez, Paulo destacando ali a fé. Agora nós vamos para o último slide. Uma água aqui que é a gripe. Se afirmarmos que não temos cometido pecado, olha só, João está falando aqui que se nós afirmarmos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso e a sua palavra não está em nós. O que João está dizendo aqui? A não ser Jesus Cristo, todos que já habitaram esse mundo e irão habitar, cometem pecado. Se você diz que não comete um pecado, você é um mentiroso. E para combinar com isso, um versículo muito bonito, 2 Coríntios 5, 21, vai dizer que aquele que não conheceu o pecado, fê-lo pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Jesus Cristo, aquele que não conheceu o pecado, foi feito pecado ali na cruz, porque ele morreu na cruz, levando sobre si todos os nossos pecados. Ele morreu no nosso lugar. E graças a ele ter vivido e morrido no nosso lugar, ele nos justifica diante de Deus. E aí, diante de Deus, nós somos
retos, justos, mas não pelos nossos méritos ou pela nossa vida, mas porque Jesus trocou de lugar conosco. Entenda isso. O texto que chamou a atenção de Lutero, quando ele começou Lutero cria em tudo isso aqui que nós vimos no começo, mas de repente um texto saltou aos seus olhos, que Abacuque já havia dito, lá no Antigo Testamento: eis que a sua alma está orgulhosa, não é reta nele, mas o justo pela sua fé viverá. Paulo escreve isso em Romanos 1, 16 e 17. Não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. O Evangelho nada mais é do que a história de Jesus. É Jesus, o Evangelho é Jesus. As boas novas é Jesus. Primeiro do judeu, depois do grego, porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Então, sola fide, que está querendo dizer que uma fé verdadeira, a fé que salva, é unicamente a fé que é conectada a Jesus Cristo. A fé que é como os braços, estendidos, dizendo: sem ti eu nada posso fazer. A fé é o confiar em Jesus para a nossa salvação, é crer que o Evangelho é verdade, é um fato. É verdade para nós, é o meio em que nós somos salvos. A palavra de Deus diz que é somente a fé e nada mais. Uma coisa que eu sempre falo, está até como a gente gosta de definir a nossa igreja, simples. A Bíblia ela é complexa. Tá? Se você vai estudar a Bíblia, estudar teologia, é complexo. Entendeu? É muita coisa. Agora, o Evangelho, para você entender, o mínimo que você precisa entender para crer em Jesus, o plano de salvação que a gente resume, ele é simples. Simples. O homem, carregado e movido pelos seus pecados, pelo seu orgulho, pelas suas vaidades, e nisso ele acaba colocando uma igreja também numa direção contrária, é que complica as coisas. É que complica. Inventa termos, inventa moda. Então, a igreja romana, ela usurpou uma autoridade. Já quer saber de uma coisa? Nós falamos e é assim assado. Tchau. Seitas, elas usam de revelação de homens para usurpar a autoridade. Então, toda seita vai te apresentar um livrinho. Você tem que ler o livrinho junto. Não pode, se for, não vai, porque sabe por que eles não podem só a Bíblia? Sabe por que eles não usam só da Bíblia para fazer as suas ações? Porque eles têm uns negocinhos que não dá para mostrar na Bíblia, porque não tem. Então tem a revelação de fulano de tal, de Beltrano, de Ciclano. Entendeu? E no mundo evangélico, homens simplesmente dizem: fecha a Bíblia aí que eu tenho uma revelação para você. E colocam ali também coisas que não estão na palavra de Deus. E pessoas, infelizmente, talvez você já tenha vivido por isso, pessoas andam e vivem perdidas, porque há muitos caminhos sendo apresentados. E também pessoas andam e vivem com uma mochila nas costas, porque há muitas regras a serem seguidas, há uma retidão e uma perfeição que é exigida. E aqueles que exigem não cumprem, não seguem, porque sabem que não é possível. Há pessoas que vivem tristes e frustradas porque acham que o seu pecado é imperdoável, porque é um pecado mortal. Mas entenda uma coisa: Jesus Cristo nos salva e nos restaura, seja quem você é, seja o que você tenha feito. Ele derrama sua graça sobre nós, apresenta um novo caminho, uma nova vida. A única coisa que cabe a nós, que nem isso vem de nós,
é dom de Deus, é a fé. De crer que tudo vem dele. Tudo é por ele e para ele. Amém? Bom, pastor, como que eu posso aplicar um pouco disso do Sola Fide no meu dia a dia, na minha vida? Separei alguns conselhos aqui de aplicação. O primeiro é: não materialize a sua fé em pessoas, coisas ou lugares. Pode ser um princípio de idolatria. Lembre-se, a fé ela só é uma fé verdadeira se ela for conectada a Jesus Cristo. Vale também para a confiança. Às vezes nós vivemos, né? Estamos agora... eu até nem gosto de falar disso, porque eu procuro nem ver muitos noticiários, porque senão tu começa a ficar meio apavorado, né? Então, não tem como nós negarmos o fato. Se você for olhar e for entender um pouco, para muitos nós estamos à beira de uma terceira guerra mundial. Tá? Não é exagero o que eu estou dizendo. Tá? E uma guerra que para muitos acham que o fato dela estar acontecendo lá do outro lado, ela não nos afeta, mas nos afeta. Tá? É uma mudança no valor do petróleo lá, atrapalha e mexe numa cadeia toda de vida. E uma guerra que pode afetar. Então, o que eu quero dizer com isso? Não só os problemas do mundo que nos afligem, nós temos os nossos problemas e as nossas dificuldades. E a pergunta é: em quem você tem confiado? Em quem você tem buscado alívio? Em quem você crê que é capaz de trazer salvação em primeiro lugar, mas também alívio e esperança para a tua vida hoje, no dia a dia? Então, eu sempre falo disso. As minhas preocupações, antes eu era solteiro, não me preocupava com nada. Casei e comecei a me preocupar um pouquinho mais. Aí vem os filhos, a minha vida é só uma preocupação. Muito engraçado isso, né? É bem isso. Você que é solteiro, saiba de uma coisa: você não tem ideia ainda do que é preocupação. Você acha que você tem muita preocupação? Espera um pouquinho. Entendeu? Então eu casei, aí de fato eu comecei a me preocupar. E aí agora então, meu Deus do céu. E a gente se preocupa na vida. Mas em quem nós temos depositado a nossa confiança? Em quem nós temos fé para que a nossa vida esteja segura e que o nosso espírito possa descansar? Nós possamos de fato viver uma vida de descanso, ou de vida, de viver mesmo. Tem muita gente que não vive, não consegue viver, que são atormentadas por inúmeros problemas, pecados e tal. Não é à toa que o texto fala, se você for ver, vários dos textos vão conectar a fé com a vida. O justo viverá pela fé. Então não é salvação, a salvação é apenas o início. Nós temos uma vida aqui. Como que você vai viver essa vida? Em quem você vai crer, em quem você vai confiar para viver? Se você, na pandemia, voltando para a pandemia, muitas pessoas tinham uma confiança na conta bancária, outras pessoas tinham confiança na sua influência, outras pessoas tinham confiança no seu cargo. Muitas dessas pessoas tiveram a sua base, né, a sua rocha destruídas, exterminadas. A pandemia, por exemplo, foi um momento ali, uma oportunidade para muitos se apegarem àquele que com certeza responde, traz alívio e alento ao nosso coração, que é uma fé verdadeira, é uma esperança certa. Amém? A fé, lembre-se disso, a fé é o meio, ela não é o fim. A fé é o meio, ela não é o fim. Nós não somos salvos pela força da nossa fé. Nós somos salvos pela força daquele em quem nós depositamos a nossa fé.
Grave isso, entenda isso. Não é pelo que nós fazemos, não é pelo que nós somos, e sim por aquele em que nós confiamos e cremos, Jesus Cristo. Amém? E para você descansar, né? Lembre-se que a fé é um presente de Deus. E tem depois eu busco eu só achei essa música em inglês, eu não quero pagar mico aqui com vocês. Tem um trechinho de uma música muito antiga que diz assim: nada em minhas mãos eu trago, apenas na cruz eu me agarro. Que você possa refletir nisso, que você possa descansar nas palavras reveladas de Deus para nós hoje, ao nosso coração. Que nós possamos confiar não naquilo que nós temos nas nossas mãos, mas nós possamos descansar na cruz de Cristo. Amém?